A jovem brasileira, presa com cocaína em um aeroporto na Tailândia, escapou da pena de morte. É uma moça, uma brasileira. Ela foi presa lá em Bangkok. Brasileiros são presos na Tailândia após serem flagrados com mais de 15 quilos de cocaína. Reportagem de Fernando Martins. Estima-se que 22 brasileiros estão presos na Tailândia. Tivemos a oportunidade de conhecer de perto a história de uma brasileira que nesse vídeo nós vamos chamar de Jéssica. Tivemos a oportunidade de visitá-la no presídio de Samut Prakan e entender melhor como funciona o sistema prisional aqui. A justiça na Tailândia é extremamente rápida, ela foi pega em março de 2025, já foi julgada e condenada. Deixamos claro que não fazemos parte de nenhum grupo humanitário ou temos nenhum parentesco com a Jéssica, apenas ficamos sabendo dessa situação através de um pedido de ajuda da família e então estamos fazendo um meio campo entre a família, o presídio e a Embaixada do Brasil aqui na Tailândia. Até pensamos que o caso de Jéssica fosse algo excepcional, mas descobrimos que isso é algo mais comum do que se parece. E o perfil é muito parecido. Jovem, na casa dos seus 20 e poucos anos, família desestruturada, pessoas que caíram na ilusão de dinheiro fácil através do tráfico internacional. Foi uma saga conseguir contato com a Jéssica, conseguir visitá-la no presídio, então esse vídeo aqui vai servir como ajuda para as famílias que estão passando por essa situação e também para o alerta. Imagine só a situação de você ser preso em outro país, outra língua, comer a mesma comida todo dia, apimentada, sem contato com a família, sem dinheiro. Então é uma situação muito complicada. Agora a gente vai contar um pouco a história de Jéssica. É um nome fictício, não é o nome real dela, porque a família não quer que esse caso seja divulgado. Jéssica é uma jovem de 25 anos, ela morava no Rio de Janeiro, tem um filho e vivia com a sua avó, com sua mãe, tinha um emprego de carteira assinada, trabalhava de segunda a sexta-feira, mantinha uma rotina de trabalho, diversão. Ela costumava sair nos finais de semana com amigos, dormia na casa desses amigos. Então a família estava acostumada com essa dinâmica. Numa sexta-feira comum, Jéssica saiu para trabalhar de manhã, dizendo que só ia voltar no domingo. E a família não achou nada estranho, ok, tudo certo. Ela não comentou nada, não falou que ia fazer nenhuma viagem e falou que dava notícias. As notícias realmente chegaram na madrugada de sábado para domingo e foi quando Jéssica ligou para sua família para informar que ela estava presa em Bangkok, na Tailândia. Como nós não somos da família, nós temos poucas maneiras de auxiliar, mas até agora a gente conseguiu obter algumas informações e é o que a gente vai falar aqui agora. A primeira coisa que a mãe de Jéssica fez ao saber da notícia foi entrar em contato com as autoridades, com a Embaixada do Brasil aqui em Bangkok. Ela se tornou o contato oficial da embaixada. Para isso ela teve que enviar a documentação dela para comprovar o parentesco direto com Jéssica. E a partir desse momento a embaixada passou a se dirigir apenas a ela. Eu cheguei a enviar e-mail, outras pessoas da família dela chegaram a enviar e-mail também, mas eles não passam nenhuma informação, só para esse contato oficial. É importante a gente destacar aqui que tudo é muito burocrático. Então, Jéssica ela foi presa em março e até agora, a gente está agora no final de agosto, ela e a família só conseguiram trocar 2 cartas. Na visita que fizemos a Jéssica, ela informou que escrever essas cartas é extremamente complicado, porque ela precisa traduzir do português para o inglês, do inglês para o tailandês. Jéssica não fala inglês, então ela precisa trocar favores dentro da prisão e para isso ela precisa de dinheiro. Quem está preso aqui na Tailândia não precisa de dinheiro só para trocar favores, precisa de dinheiro também para comprar itens de higiene pessoal lá dentro, para comprar roupa íntima ou uma comida diferente da que o presídio oferece. Foi isso que a Jéssica pediu na segunda carta que ela escreveu para a família dela, pediu dinheiro. A família não sabia ainda ao certo para que seria esse dinheiro, porque ela não especificou na carta, né? Mas bateu aquele desespero, porque eles imaginaram que ela estava passando dificuldades, necessidades. Foi nesse momento em que a gente entrou de fato para ajudar a família. A gente já tinha tentado contato com a embaixada, algumas vezes não tinha tido retorno, mas a partir do momento que a família recebeu a notícia que ela precisava de dinheiro, a mãe dela foi até a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, conversou com o defensor público e ele falou que ela podia sim nomear uma pessoa, um amigo da família aqui na Tailândia para poder servir de ponte, porque até então a embaixada tinha falado que a única maneira desse dinheiro chegar a Jéssica seria um familiar direto vindo pessoalmente aqui na Tailândia fazer esse depósito ou através de um advogado tailandês. 2 opções totalmente inviável
por questões de valores para a família. Mas com essa resposta do defensor público de que sim, seria possível ajudar, a gente foi até a embaixada e conversamos pessoalmente lá. Fomos muito bem atendidos, o atendimento é todo em português e, de fato, ela falou que seria possível sim a gente fazer o depósito em nome da família, mas seria preciso pegar uma liberação com o presídio primeiro. Esse primeiro contato com a embaixada foi interessante porque nos foi informado que a nossa ajuda ela é bem limitada. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma compra de comida e ir até o presídio deixar. Tudo é muito burocrático aqui, então a única coisa que dá para chegar até o preso é realmente esse dinheiro. A Jéssica tem uma conta bancária aqui na Tailândia e ela pode ter nessa conta uma quantia de mais ou menos R$ 2.500 no máximo. Ela ficou 5 meses presa sem nenhuma ajuda financeira, então ela teve que contar com a solidariedade de 3 brasileiras que também estão presas e uma angolana que também fala português. Elas 5 se juntaram ali para se ajudar, né? E quando esse dinheiro chegou para Jéssica, elas realmente estavam precisando, porque o dinheiro de todas elas já tinha acabado. E esse dinheiro serve para coisas básicas, um desodorante, um sabonete, que a prisão não oferece. É importante falar que a Tailândia ainda tem a pena de morte. Apesar dela não ser aplicada desde 2006, há essa possibilidade aqui. Como o Paulo falou, Jéssica já foi julgada, a pena dela é de mais de 7 anos, mais uma multa de R$120 mil ou mais 2 anos de cadeia. Quando eu comecei a ajudar a família de Jéssica, eu realmente achei que Jéssica seria deportada para o Brasil, extraditada para o Brasil, e pagaria a pena no Brasil, né? Mas isso não acontece. O Brasil e a Tailândia não têm um tratado, então é bem mais difícil essa extradição de presos. Provavelmente Jéssica vai ter que passar 7 anos da vida dela aqui na Tailândia presa. Já existiram casos em que o rei perdoou essa dívida, então a família de Jéssica está correndo atrás agora para esse perdão real. Nós tivemos a oportunidade de ir até o presídio 2 vezes. Na primeira a gente só conseguiu fazer o depósito do valor que a família de Jéssica enviou. E na segunda vez a gente conseguiu visitar a Jéssica de fato. A prisão ela tem um clima um pouco melhor do que essas instituições no Brasil. A gente sentiu, né? Mas ainda assim é uma prisão. Então lá, diferente do Brasil também, a gente não tem contato direto, a gente não pode tocar no preso, não pode abraçar. Entre nós e a Jéssica tinha um vidro e uma grade e a gente se falou por telefone. Parece aqueles filmes americanos mesmo. Jéssica falou que lá dentro ela divide a cela com várias presas, é um espaço pequeno, é quente. Elas não têm colchão nem cama, dormem no chão. Cada presa tem direito a 3 cobertas que elas usam como colchão. O mais difícil para a Jéssica foi a comida, porque aqui na Tailândia a comida é muito apimentada e muito diferente da comida do Brasil. E é a mesma coisa, de manhã, de tarde, de noite. Então ela falou que foi o mais difícil no começo, mas que ela está se acostumando. A saudade também, não poder falar com a família, tudo isso é bem difícil. Jéssica chorou bastante conversando com a gente, sentiu um alívio por saber que tem pessoas que estão ajudando ela e saber que a família dela está correndo atrás, né? Mas foi muito triste para nós ter conhecimento dessa história, conhecer Jéssica, conhecer a família de Jéssica, porque ela vai perder os melhores anos da vida dela aqui em outro país, do outro lado do mundo, sem nenhum suporte. É realmente muito difícil. A gente procura não julgar, mas a gente deixa esse alerta. Não vale a pena seguir por esse caminho. A Tailândia é um país incrível, mas com certeza a Jéssica vai ter as piores impressões daqui. Nunca mais ela vai querer pisar nesse país e ela nem vai conhecer a cultura de fato. Pensem bem antes de topar qualquer serviço que te leve a situações extremas como a Jéssica se colocou. Quem sofre mais nessa situação toda, eu imagino que é quem ama ela, né? A família dela que está tão longe e de mãos atadas sem poder fazer nada. Só complementando essa parte que você falou que a Jéssica sente falta, mas aí não estou falando sobre Jéssica, falando dos presos de modo geral, eles sentem muita falta de livros em português. E eu pude entender. Quem falou isso foi o pessoal da embaixada que pediu doação de livro. Inclusive, se você vem para Bangkok e tem livros em português, você pode deixar na embaixada que eles vão levar para os presos. Cara, já estamos aqui na Ásia há mais ou menos 1 ano e eu me sinto meio analfabeto de não conseguir ler as coisas. Eu fico tentando ler e imagine esse pessoal dentro da cadeia com saudade da sua língua,
querendo ler qualquer coisa em português. E apesar da gente não poder fazer quase nada, essa foi uma das coisas que a gente pôde fazer, né? A gente conseguiu algumas doações de livros e fica aí a dica para quem está vindo e quer ajudar também. E poucos dias depois de resolver essa situação, fazer um meio campo com a família, tranquilizar todo mundo, a gente viu no mesmo grupo um pedido de uma outra família com uma história muito parecida. Mesmo perfil. Essa é uma história que se repete não só aqui na Tailândia, em outros países do mundo. Então, gente, fique um alerta, não vale a pena. Pense na sua família, pense em você. Use esse tempo da sua juventude para estudar, para se aperfeiçoar, para desenvolver uma profissão e ganhar o seu dinheiro licitamente. Assim você pode ir para qualquer lugar do mundo, viver livre e feliz.